meus amores, meus queridos, meus bens, meus amigos, olá a todos em nome de Jesus, seja bem-vindo ao nosso bate-papo dessa semana. Eu estou trazendo aí nos shorts que eu fico postando, nos vídeos curtos, estou trazendo um tema: Deus é Deus de milagres, né? Cada semana a gente está trazendo um tema, e o tema dessa quarta-feira, tanto nos shorts quanto aqui no nosso bate-papo, será o tema Deus de milagres. É interessante a gente perceber como esse Deus, ele é maravilhoso. É interessante a gente perceber que Deus, ele trabalha de uma forma tão extraordinária, ele trabalha de uma forma imprevisível, né? Eu costumo dizer que toda vez que eu trago uma pregação, e muitas vezes eu falando do povo de Israel, uma história que eu gosto muito é do povo de Israel, que vou trazer também para vocês hoje, tá? Eu sempre falo que quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, que é o tema da nossa mensagem hoje, é o Mar Vermelho. Quando Israel atravessa o Mar Vermelho, chega no deserto, pede comida, Deus faz chover pão. Gente, que coisa mais imprevisível, né? No mínimo se esperaria crescer o trigo no meio daquele deserto, ou passar uma caravana e eles pegarem a caravana e trazer o pão, enfim, né? Quem diria que choveria pão do céu, né? Uma coisa imprevisível. E quando eles pedem, Moisés, a gente vai viver só de pão, pão vai encher ninguém não, a minha enche, né? A minha pancinha, a minha enche. E eles falam, nós queremos carne, e vem um vento, traz as codornizes, e eles comem carne até sair pelo buraco da orelha, do nariz, enfim, eles ficam até empanturrados de tanta carne. Moisés, e a água, né? Em pleno deserto, e a água, o que se esperaria, né? Se esperaria chover. Eu imagino, eu sempre falo, né? Queremos água, Moisés, todo mundo com um baldinho esperando a chuva cair, porque até então tinha, né, à noite a coluna de fogo, durante o dia a nuvem, que cobria até mesmo para proteger eles do sol, dar a direção. E eu fico imaginando eles, cadê a água? E Deus foi tão imprevisível que eles ficaram, de um lado tem água salgada, né, água do mar. Deserto não tem água, não tem nascente, não tem fonte, cavar poço no deserto, né, algo improvável. Então só vai vir água de um lugar, vai descer do céu. E de repente Deus instrui ali Moisés para ferir a rocha, e quem diria que sairia a água da rocha? E esse é o Deus que a gente serve, é o Deus do imprevisível. E esse Deus é tão maravilhoso, e ele é capaz de proporcionar milagres, ele é capaz de proporcionar livramentos. Hoje nós vamos ver o livramento do povo de Israel, e a maneira como Deus ele se comporta, a maneira como Deus ele expõe aquilo que ele vai fazer, né? É algo tão maravilhoso de se ouvir. Então, esse bate-papo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que está lá em Êxodo. Vamos lá? Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14. Eu vou encurtar um pouquinho a leitura, tá? Deixa eu ver aqui. Vou pular aqui. Eles passam a parte, né, saindo do Egito, levando tudo, né, que onde Moisés fala que nenhuma mulher ficaria para trás. Eles pegaram os ossos de José, trouxeram tudo, não ficou nada deles para trás. No meio dessa caminhada, o coração de Faraó é endurecido, né, até mesmo pelo próprio Deus, diz a palavra, para até testar o povo, testar a fé do povo. E aí nós vamos para o capítulo 14, versículo 16, que diz assim, ó: chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 13, nós vamos pulando aqui, vamos entendendo. Versículo 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje
fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Então, o que eu acho interessante é que quando estamos diante de uma dificuldade, quando estamos diante de uma situação, Deus ele se apresenta de uma forma, olha só como é que Moisés fala para o povo: não fiquem com medo, fiquem tranquilos, não precisa de gritaria, não precisa de alvoroço, não precisa de nada disso, ó. Fiquem tranquilos, porque os problemas que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. Então é isso que Deus ele quer fazer na nossa vida. Quando ele diz, a partir de hoje você não vai ver mais, ele está dizendo que a partir daquele momento que você entende, você toma posse da palavra dele, quando você coloca a sua fé em ação, o que acontece? Aquele problema já não passa mais ter autoridade sobre a sua vida, pelo contrário, né? Você passa a ter autoridade sobre aquela situação, ou seja, aquilo que te dominava, você passa a dominar. Então, olha a ousadia do Moisés. Eu continuo na igreja ainda, o cenário está mudando, mas eu estou na igreja ainda. Então, olha a ousadia de Moisés, né? Dizendo para eles: ó, tá vendo, Faraó, vocês nunca mais verão. Eu imagino que o povo, claro, não tinha o nível de fé, não tinha o nível de intimidade que o Moisés tinha com Deus, né? Mas eles acreditavam no Moisés. Então, para nós hoje é diferente, nós temos esse livre acesso com Deus, nós podemos acreditar no Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 11, versículo 6, final do versículo 6 que eu uso bastante: aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que Ele é recompensador de quem o busca. Então você percebe que não adianta você frequentar a igreja, não adianta você saber a Bíblia de capa a capa, né? Ter Bíblia aberta lá nos móveis da casa, aqueles quadros com o versículo bíblico, não adianta postar versículo bíblico se o autor deles, o autor da palavra, o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o autor da criação, que é o Senhor nosso Deus, se nós não cremos que Ele é recompensador de quem busca. Ou seja, Moisés buscava Deus e tinha resposta, e é o que nós devemos fazer. E muitas vezes a gente está cercado, né? Um lado você vê uma impossibilidade, que era o mar, olha, em sã consciência eu tenho certeza absoluta que ninguém imaginaria que o mar se abriria, né? Eu acho que eles esperavam que Deus mandasse um raio, fogo do céu, queimasse os egípcios ali, ou fizesse eles desmaiar. Eu acho que eles pensaram em muitas e muitas coisas, mas jamais eles imaginariam que o mar fosse se abrir. Então nós percebemos que, de um lado, nós temos a ousadia e a fé de Moisés. Do outro lado, nós temos Deus, cercado de uma impossibilidade à frente, que era o mar, e sendo perseguido pelos inimigos, que era Faraó e seus carros, cavalos e cavaleiros. Então você percebe que eles estavam, como diz lá fora, uma sinuca de beco sem saída. Eles estavam diante de uma situação que não tinha nem como tentar prever alguma coisa. E ainda que, vamos estender aqui o pensamento, ainda que Deus mandasse fogo do céu. Deus mandou fogo do céu, um exemplo, né? Aí imagina que Deus mandou fogo do céu, queimou todo mundo ali, os egípcios e tal, mas ainda tinha um mar à frente. Será que eles pensariam, Moisés, a gente vai para aqui nesse deserto até construir uma embarcação para a gente poder atravessar esse mar? Porque tinha um mar à frente, não tinha para onde correr. Eles estavam cercados, ou era voltar para o Egito, ou era morrer ali, ou nadar para morrer na praia, como eu sempre falo, né? Eles não tinham opção. E Deus, ele surpreende como? Primeiro mandando um aviso através de Moisés, que não era para ter medo. Como você fala com uma pessoa não ter medo diante de uma situação de perigo? Isso é questão de fé. É o que muita gente não entende, né? Igual, às vezes a pessoa está passando uma situação, ela está passando uma necessidade, aí você chega para ela com toda a fé do teu coração e fala: Deus proverá. Mas você falar isso para uma pessoa que não tem que está temendo, ou até mesmo não tem o pão ali, parece até um pouco controverso, parece até maldade, né? Eu não quero fé, eu quero comida. Eu não quero fé, eu quero
solução, mas essas coisas elas virão através da fé. Sabe por quê? Porque vão surgir outras necessidades de fome, vão surgir outras necessidades de perigo, que constantemente, enquanto nós estivermos na face da terra, nós vamos precisar usar a fé. A fé será a nossa ferramenta aqui embaixo o tempo todo, até que Jesus volte e nos leve, né? E faça votos que você vai para o céu. Então, queridos, constantemente, o Senhor pela palavra, isso aqui é um manual, tá? É igual o manual que vem lá no eletrodoméstico que ninguém usa, né? E aqui é um manual que muitas vezes a pessoa não usa. Então, a Bíblia toda, ela nos mostra como é importante a fé, como obter fé, como usar a fé, como viver da fé, como agir pela fé. E são detalhes assim que às vezes passa desapercebido. A gente está vendo aí a Record tá passando lá os 10 mandamentos, né? Aquelas histórias do povo lá de Israel. E você vê que às vezes a pessoa senta ali e assiste aquele episódio, vê todas aquelas situações ali, mas às vezes a pessoa não presta atenção. Às vezes ela não vislumbra, ela não visualiza que além daquela história contada, que é bonita de se ver, de se assistir, ela pode estar vivendo isso no dia a dia. Ela esquece que ela pode estar vivendo isso no seu dia a dia. Então Moisés, usado por Deus, acalmou o povo. Você pedir calma uma pessoa que está nervosa é terrível, né? Mas é a fé, não tem outra maneira de vencer. Então Moisés fala aqui, ó, veja o livramento, porque nós estamos no final do versículo 13, que hoje nos ordeno. Vamos ler o versículo 13 de novo. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor que hoje vos fará. Ele está dizendo, olha, vai acontecer. Como? Nós não sabemos. Como Deus vai agir no nosso dia a dia, a gente não sabe, porque Deus não é um Deus previsível. Ele é Deus do sobrenatural. Ele faz coisas inimagináveis, né? Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, o que se esperaria de Deus é que Deus matasse os leões lá. Mas não, Deus deixou os leões vivos e fechou a boca deles, né? Na fornalha de fogo ardente, o que se esperaria, né? Viesse um vento gelado, viesse água, não sei da onde, que se apagasse aquele fogo. Mas o que foi imprevisível? Eles dançarem dentro do fogo, ainda Jesus lá dentro com eles, que era o quarto homem. Então você percebe, né, que Moisés disse, hoje vai ter o livramento, vai acontecer, isso é fé. Eles estavam vendo o livramento? Não. Eles estavam vendo Deus? Não. Mas a fé é isso, é trazer à existência aquilo que você não vê, mas crendo como se já tivesse acontecendo. Versículo 14. Não, vamos terminar o 13 ainda, né? É que hoje vos fará, porque aos egípcios, ou seja, aquela situação, aquele problema que hoje vistes, ou seja, aquilo que você está vendo agora, você não vai ver mais, né? Ele está dizendo aqui, ó, nunca mais vereis para sempre. Ou seja, Moisés, pela fé, ele estava dizendo, vamos cortar o quê? O mal pela raiz. Vai existir outros problemas? Irão existir. Vai ter outros inimigos? Vai ter outros inimigos, mas esses daqui nunca mais. Você pode perceber que nunca mais o Egito se levantou contra o povo de Israel. Exterminou. Lógico, levantou-se outros povos, né? Os amalequitas, né? Os montiquitas lá, que eles vão falando, né? No final lá. E vai se levantando nações ali com Israel, mas o Egito nunca mais se levantou contra Israel, né? Então, assim, aquilo que Deus fala, acabou, acabou. O que Deus diz, basta, basta. Versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos o quê? Calarei. Ou seja, tem hora que você precisa ficar quieto, né? Tem que trancar a boca, tem que voltar lá no primário, né? Naquela musiquinha lá do prezinho, zum, 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 né? Para ouvir o som do mosquitinho, você vai ter que fechar a boca, né? Só que nós não vamos
discutir, não adianta tentar guerrear com palavras. A gente vence guerras é pela fé, no espiritual. 15. Então disse ao Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? Que marchem, continue andando. Não foi do Egito que eu te tirei para uma terra que manda leite e mel? Então continua andando. Mas Senhor, tem o mar. Senhor, tem a dificuldade. Senhor, tem aquela pessoa. Senhor, tem aquele problema. Mas eu não te mandei caminhar? Então continua caminhando. 16. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Nem lama tinha. Porque geralmente quando forma uma poça de água, você puxa aquela água, fica úmido, né? Fica aquela laminha. Mas aqui eles passaram em seco. Foi algo extraordinário. Pastora, mas eu vou ter que levantar a vara é a palavra aqui. Você pega a palavra de Deus, vá contra aquele problema, aquele mar que está ali impedindo o seu avanço, e vai com a palavra de Deus no nome de Jesus, que você consegue avançar, né? E eu acho muito lindo isso aqui, ó, que eles passaram pelo meio do mar em seco, né? E o que aconteceu com os egípcios, pastores? Quando o povo de Israel terminou de passar, Moisés baixou o cajado, o mar se fechou e afogou todos eles, né? Quer ver? Termina aqui, ó. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retomou a sua força ao amanhecer. Levaram a noite inteira para passar, né? E o mar retornou a sua força ao amanhecer. Os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido pelo meio do mar. Nem ainda um deles ficou, acabou tudo. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita, à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, creu no Senhor e Moisés, o seu servo. Então, você percebe que o extraordinário de Deus foi sensacional, né? Foi algo extraordinário, nunca visto antes, e foi uma experiência para o povo. Então, cada experiência que você passa, quando você usa a palavra, Senhor, ó, eu estou aqui na tua presença, a tua palavra diz que o Senhor me livraria, que eu nunca mais precisaria me preocupar com esse problema. A tua palavra diz, aí você cita aquele versículo, faz a oração da fé de Jesus, obrigado pelo livramento, faz a oração no nome de Jesus, querido, milagre, ele acontece. O Davi foi para mim um grande exemplo de fé também. O Davi, ele declarou, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar pão. Eu sempre falo isso com o meu esposo, né? E às vezes as situações elas vão apertando, né? E lógico, nós temos 3 filhos, é preocupante, né? A gente vive uma situação instável aí, governamental, né? E é normal assim vir a preocupação, né? Mas eu sempre falo com ele, ó, a palavra diz, né, que os nossos filhos nunca mendigariam pão na porta de ninguém. Então a gente tem que ficar preso o quê? Aquilo que nos dá esperança, a palavra. Lógico que o corpo, né, a pessoa, o ser humano em si, ele teme, né? É normal no primeiro impacto, quando você recebe uma notícia, quando você está vivenciando uma situação, você até estremecer, mas espera aí, eu vou ficar firme no Senhor, os meus olhos vão ficar firmes no Senhor. E aí você passa a perceber que Deus é um Deus que te salva, é um Deus que proporciona milagres na sua vida. Então, eu queria deixar essa palavra aqui para você. Eu não sei qual é o mar que você está passando, eu não sei quais são as situações do seu dia a dia que talvez estão provocando em você medo, estão provocando preocupações. E como que vai acontecer? Como que vai acontecer, querido? Nem eu, nem você, nem eu sabemos. Mas se confiamos num Deus que é verdadeiro, se nos aproximamos dele crendo,
clamamos a Ele, continuamos marchando, continuamos avançando, vivendo a vida, caminhando, mesmo que sejam passos lentos, né? Nem demora a noite inteira para a gente atravessar uma vermelha. Deus vai fazer a obra, né? Ninguém pensaria em chover pão, ninguém pensaria em água da rocha, ninguém imaginaria que o vento só traz poeira, folha, papel voando, sacola, mas ninguém imaginaria que o vento sopraria e trouxesse carne a eles. Ninguém imaginaria. A gente tem ao longo da Bíblia inteira exemplos de como o extraordinário do Senhor, né, ele ocorreu. Um dos extraordinários que eu gosto muito que Deus fez foi quando Deus ampliou a voz do povo de Deus como se fosse um megafone. Isso para mim foi extraordinário. E não foi nenhuma nem duas vezes, não. Uma foi lá em Jericó, quando eles estavam todos os dias rodeando ali Jericó, né? Rodeava Jericó, o povo já de dentro não entendia nada, aos doidos, cercando a cidade, mas ninguém falava nada, nem um pio. Quando chegou na sétima volta ali, né, durante aqueles 7 dias, quando chegou no finalzinho, Deus falou, manda os sacerdotes tocar a trombeta. Eles tocaram a trombeta, o Senhor ampliou aquele eco, aquele som, aquela onda sonora, e os muros de Jericó, eles tinham uma largura de passar um carro sobre eles. Para você ver a estrutura que era aquele muro, era intransponível. Né? Passava um carro, imagina um carro de passeio, um carro popular passando em cima de um muro, ele precisa ser muito largo, né? Então você percebe que os muros eram fortíssimos, precisaria de canhão, bomba, dinamite, sei lá, para poder derrubar aquele muro. Mas eles venceram o quê? No toque da trombeta. Olha que coisa maravilhosa. E os muros caíram, eles entraram, fizeram o que tinham que fazer lá, e Deus abençoou. E outro momento é quando o rei Josafá, ele ouve a notícia que os inimigos estão vindo contra ele, além do mar. Vem os inimigos e vem com um rosto de guerra, e vem, e Deus fala o que para eles, né? De manhã cedinho, vocês vão para o deserto, se coloca de pé, vão lá no deserto, e coloca cantores na frente, depois vem a armada, e depois vem o povo de Deus. E a Bíblia diz que quando o povo começou a louvar com júbilo, com alegria, com aquela festa de louvarem ao Senhor, a voz daquele povo, aquela cantoria se ampliou de uma tal forma que os inimigos, quando ouviram, ficaram tontos. A Bíblia diz que eles ficaram baratinados, né? Tontos. E eles acabaram matando uns aos outros ali. Então você percebe que o Senhor não precisa de uma ferramenta maciça, né? Algo físico para poder te abençoar. Ele pode usar a sua voz, ele pode usar o seu louvor, ele pode usar a sua fé, ele pode usar você, pode usar alguém, pode usar o vento, pode usar o mar, ele pode usar os céus, ele pode usar a terra, ele pode usar o que ele quiser, quando ele quiser, aonde ele quiser e quem ele quiser. Basta que ele encontre na terra alguém que tenha fé para receber isso. E eu espero que você seja essa pessoa de fé em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Deus te abençoe sempre. Vai atravessar uma vermelho, né? Vai viver sua vida para que esses problemas nunca mais se levantem contra você. Se levantar, você vai dar ordem, eles vão cair no nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, ó. Tchau. Fica na paz, porque na paz